Hoje já fizemos algumas visitas, já trabalhamos, já mandamos oração para muita. Quem recebeu a oração de hoje já? Ela chega na hora exata, irmão, é incrível. Ela chega na hora certa. A oração chega lá e a pessoa já manda uma mensagem dizendo: eita, foi meu maior presente de aniversário. Poxa, então receba. Eita, eu estava querendo me matar e essa oração mudou meu ponto de vista. Falei, então é porque é Deus. Uma hora vai de manhã, outra hora vai na madrugada, outra hora vai 3 horas da tarde. O horário quem comanda é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento. Na hora que ele diz é hora, eu me prosto, faço a oração e envio, né? Amém? Encontraram aí Salmo 115? Vamos lá. Salmo 115. É a primeira leitura. Hoje eu quero fazer duas leituras com você. A primeira é essa aí. Inclusive essa leitura é uma resposta de uma pergunta de um jovem hoje, quando eu estava conversando com ele no Zap. Quando a oração chegou na casa dele, ele disse que estava querendo morrer. Estava decidido a tomar veneno. E a avó dele recebeu a oração e estava ouvindo bem alta. E ele ouviu minha voz, quando terminou a oração, ele foi lá na avó dele e disse: quem é esse homem aí? E ela disse: é um pastorzinho desse tamanho. Dá o telefone dele. Ele entrou em contato comigo no Zap e disse que ia se matar. E ele me fez uma pergunta, ele disse: o que levou o senhor a se tornar um cristão? E eu disse: ó, várias coisas. Mas uma das coisas mais profundas foi conhecer a verdade. Que meu pai, que minha mãe, que meus avós, que meus irmãos, que minhas professoras, meus professores, nunca me ensinaram. E ele disse: que verdade? Eu falei sobre um Deus que você não pega, que você não vê, mas que ele existe. E ele disse: que Deus é esse? Eu falei para ele: Jesus de Nazaré. E ele disse: esse Deus existe? Eu falei: existe. Mas ele disse para mim: mas existem tantos deuses. Eu falei: é verdade. Mas nenhum desses deuses, fora de Jesus Cristo de Nazaré, é o que Jesus foi. Ou tem o poder que Jesus tem. E aí eu orientei ele a ler o Salmo 115. Eu perguntei: tem uma Bíblia aí? Ele disse: eu não tenho, mas minha avó tem. Falei: então leia o Salmo 115. E eu quero ler com você. Talvez você nunca leu esse Salmo, mas hoje vai ler comigo. E se não ler, vai ouvir. Podemos? Diz assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua bondade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. É o quê? Obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Isso é sério, viu? Isso é sério. Aí diz assim, ó, o versículo 8 é mais sério ainda. O versículo 8 diz assim: torne-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos que neles confia. Aí o verso 9 diz: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Amém. Agora eu quero que você vá para outra parte da Bíblia. A segunda leitura. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Encontraram? Podemos? Eu também orientei ele a ler esse capítulo. Falei: olha, depois que você lê o Salmo 115, vá para o Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim, ó: a ressurreição
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressado do que Pedro. E chegando primeiro ao sepulcro, e abaixando, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém. Feche sua Bíblia. É para ele. É para ele. Quando ele terminou de ler essas duas passagens, ele me mandou um áudio chorando, dizendo: o que eu faço para me tornar um cristão? Falei para ele: você tem duas escolhas. A primeira escolha é se ajoelhar aí no seu quarto, pedir perdão dos seus pecados e confessar a Cristo, dizendo: Senhor, perdoa meus pecados e me aceita como teu filho, e seja o meu Salvador. A segunda escolha é vir à igreja e fazer isso perante as pessoas. E ele disse: eu vou tomar uma decisão. Falei: então, amém. E essa noite, olhe para mim, essa noite o Espírito Santo tocou em meu coração de trazer essas duas passagens, e eu sei o motivo. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões na sua vida. Eu não li o Salmo 115 para pregar contra Estalta, não, eu li para que você entenda e saiba que eles nada podem fazer, só isso. Não tem poder nenhum, não tem valor nenhum, a não ser de venda. Os únicos valor que eles têm é de venda, mais nada. Quem está me entendendo, diga amém. O Salmo 115 deixa bem claro quem são eles. Em primeiro lugar, o Salmo 115 começa dizendo que eles são obra da mão do homem. O homem pega um tronco de madeira, olha para mim, pega um tronco de madeira, trabalha naquele tronco de madeira e dele faz um Deus. E bota um valor e vende, iludindo, enganando e até dizendo que pode fazer alguma coisa. Mas o Salmo 115 deixa bem claro que ele tem tudo. Ele tem olhos, ele tem ouvido, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem mão, ele tem pé, mas nada do que ele tem serve para ele. Tem olhos e não vê, então não serve, não é verdade? Quem tem olho e não vê, serve? Quem tem ouvido e não ouve, serve? Quem tem mão e não toca, serve? Então nada do que eles têm, do que eles possuem, serve. Em outras partes, o Salmo 115 diz que eles são cego, surdo, mudo, paralítico, aleijado. Porque quem tem olhos e não vê é o quê? Quem tem ouvido e não ouve é o quê? Quem tem boca e não fala é o quê? Quem tem pé e mão e não anda, aleijado. Então, não li o Salmo 115 para pregar sobre isso, mas para você entender quem são eles. Tem o título de deuses, mas nada pode fazer. São feitos de várias matérias: barro, pedra, ouro, prata, ferro, gesso, papel, mas nada pode fazer pela humanidade. E por incrível que pareça, tem tomado o lugar de um Deus verdadeiro na vida de milhares e milhares de pessoas. Quem está me entendendo? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Esses deuses que não são deuses, essas obras feitas pela mão dos homens, têm tomado lugar no coração de milhares e milhares de pessoas. E o lugar de quem? O lugar do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não habita
por fora, ele habita no íntimo, ele habita no interior do ser humano. Mas quando tem um outro Deus no lugar dele, ele não invade. Ele não é como o diabo invade, ele não. Ele bate. E talvez essa noite ele está batendo aqui no coração de alguém. Talvez essa noite ele está batendo nos ouvidos de alguém. Talvez essa noite ele está tentando fazer alguém entender que ele precisa abrir o coração, abrir os olhos e o entendimento para dar espaço para um Deus verdadeiro habitar na sua vida. Porque na hora em que ele abrir os olhos, abrir o coração e o entendimento e permitir esse Deus verdadeiro entrar, aí ele vai entrar e vai causar mudanças extraordinárias. Vai trazer vida e vidas extraordinárias. Se você sentir de glorificar, é para Ele. É para Ele.